boa tarde. Nós estamos aqui mais no Café e Pesquisa, que é um espaço de compartilharmos reflexões, textos, pesquisas realizadas por pessoas que estão aqui no nosso Instituto de Economia. E hoje temos um tema que ganhou visibilidade nos últimos anos, graças a movimentos sociais que trouxeram para dentro da universidade a ideia, a proposta das cotas. A Unicamp assumiu as cotas aqui, tanto na graduação, como boa parte dos cursos pós-graduação, dentro da própria universidade. E no Instituto de Economia também é um tema que começa a discutir com a discussão das cotas na pós-graduação, e é um tema a partir do qual nós precisamos avançar na reflexão, na compreensão do que se discute nessa área. Eu acho que para todos nós é um desafio, porque, como disse, não basta ser só antirracista, mas não podemos tolerar nenhum tipo de discriminação dentro da sociedade, e para isso é fundamental também a gente avançar na reflexão e no conhecimento daquilo que está sendo produzido por quem está estudando esse tema. Tá? Então, quero agradecer aqui, primeiro o Daniel, que se dispôs, por sugestão do Alex, que não está aqui ainda, se dispôs aqui a apresentar o resultado da sua reflexão, que está aqui, o racismo como elemento estrutural da economia brasileira, da escravidão ao capitalismo. Agradecer a professora, também colaboradora aqui do CESIT, Marilane Teixeira, que escreveu junto conosco um texto sobre a questão da raça, gênero e tempo do trabalho, Então vai fazer a apresentação também do texto. Agradecer aqui com carinho especial para a nossa grande amiga, coordenadora da Diretoria de Direitos Humanos, Silvia Santiago, aqui da universidade, que se expôs aqui também vir conversar com a gente sobre o tema. E agradecer sempre o nosso grande colega, amigo, Carlos Codovano, que já em outros momentos foi um debatedor de grandíssima qualidade, também por ter aceitado o convite de comentar os textos dos dois. Tá? Então, a Silvia tem um problema, tem que sair 16h15, então eu vou passar imediatamente a palavra para o Daniel, poder fazer a apresentação. Daniel, 20 minutos, a gente combinou, da apresentação, e os debatedores 15, também a 20 minutos, tá? Então, primeiro, Daniel, você com a palavra, tá? Obrigado mais uma vez, viu? Uma alegria grande te ouvir aqui. Obrigado, Dari. Obrigado à mesa. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a presença aí de todo mundo, pela força, inclusive. É um trabalho que eu acho que tem circulado no Instituto de Economia de maneira a dar conta de algumas demandas das disciplinas, mas que agora eu tenho a oportunidade de apresentar ele como eu tenho trabalhado diretamente. Então, é um prazer poder estar aqui junto com vocês para isso. Bom, o título que eu dei para esse artigo, que está aí, já foi submetido para publicação, é O Racismo como Elemento Estrutural da Economia Brasileira, da Escravidão ao Capitalismo. Bom, então esse trabalho faz parte, inclusive, da pesquisa realizada, é uma pesquisa realizada com apoio do CNPq, por conta do nosso edital universal de economia política, sob a ótica do feminismo, das questões sociais, das questões de gênero, das questões sociais e das questões ambientais. E vamos lá. Bom, primeiro, eu organizei essa apresentação com vocês a partir das etapas que eu percorro durante o texto, primeiro com a hipótese do trabalho, depois a metodologia, depois uma sessão de escravidão, raça e racismo como fundamentos da economia brasileira, para daí fazer a discussão do racismo na dinâmica capitalista no Brasil, a partir, sobretudo, da obra da Lélia Gonzalez, que eu acho que uma parte importante de vocês já teve contato tanto com a Lélia, quanto com esse esforço que eu tenho feito de tentar trazer os estudos da Lélia para a discussão em economia. Depois, algumas considerações finais. Vamos lá. Bem quadradinho, vou tentar ser rápido.
A hipótese do trabalho. Quando ele vai devagar, como foi eu que fiz, eu sei a hipótese. A ideia, pressionado. A ideia aqui é tomar, então a gente tem uma questão que está guiando a pesquisa, que é basicamente a seguinte, né? Na passagem, se no período colonial e escravista, as questões raciais eram definidoras das dinâmicas econômicas e sociais no Brasil, o que acontece com essas dinâmicas e com essas questões após a passagem do capitalismo, do escravismo para o capitalismo? Bom, a partir desse problema de pesquisa, a gente pode pensar em duas hipóteses. Isso, agora foi. A gente pode pensar em duas hipóteses. A primeira dela é que o capitalismo faz as questões raciais serem ultrapassadas. O que eu quero dizer com ultrapassado? A lógica de discriminação que é funcional da acumulação capitalista, do modo de produção capitalista, é uma lógica que não discrimina por raça ou não discriminaria por gênero, mas discriminaria por produtividade. Né? Essa ideia que, de alguma maneira, aproxima desde da escola clássica, a noção de produtividade para maximização de lucro, até algumas abordagens marxistas que vão pensar, bom, é essa função, se a função última do capitalismo é a acumulação incessante de valor, é discriminando por produtividade que se acumula mais valor, fazendo com que, portanto, a discriminação racial apareça de duas possibilidades, a partir de duas possibilidades. Bom, a primeira delas é que elas deixam de ter função social, né, que vai embasar o que a gente chama de mito da democracia racial. Então, na passagem do escravismo para o capitalismo, a gente constituiria essa sociedade em que a raça não seria um fator de organização econômica, política e social. A outra é que, sim, a gente continua tendo o aspecto racial como relevante, porém como um resquício arcaico, né? Ou seja, como algo que a sociedade brasileira carregou da escravidão, desse período escravista, mas que tende a ser dissipado na medida em que essa sociedade se moderniza, se industrializa, se torna cada vez mais urbana. O racismo cairia em desuso por não fazer parte exatamente da lógica de reprodução do capitalismo. Então, a gente teria essa primeira hipótese, que não é a hipótese que eu adoto e tento defender no artigo. A hipótese que eu tento defender é a alternativa a essa, que é a hipótese de atualização. Ou seja, a passagem do escravismo para o capitalismo compreendeu uma série de processos que vão atualizar as formas de dominação racial e de organização hierárquica da sociedade, por esse recorte de raça. Mas, claro, também, inclusive por trabalhar muito com a Lélia, também no recorte de gênero. Se a gente entender assim, isso significa que a função do racismo, embora não seja a mesma do período colonial e escravista, ela é atualizada de maneira a continuar sendo funcional e estruturante das relações capitalistas no Brasil. E aí a gente tem que entender como essa atualização acontece, né? E qual a finalidade dela. Se ela é funcional como? Né? Se ela estrutura e embasa as relações capitalistas no Brasil, de que maneira? Pois bem. E aí a gente tem, a partir dessa discussão, acho que é aquilo que, de alguma maneira, me provocou e que, quando a gente lê, por exemplo, a Lélia Gonzalez, é algo que a provoca também, que a gente pode afirmar que as questões raciais, sobretudo no recorte temporal que eu faço, que é do fim do século XIX ao começo até a década de 70 do século XX, que é ali um evento observável, que é o fato de que a população branca, mesmo a população branca pobre, alcançou ascender socialmente muito mais do que a população negra. Mesmo que a gente se permita pensar que esses dois grupos populacionais têm um ponto de partida razoavelmente semelhante, de muita pobreza, que era a condição, por exemplo, dos imigrantes vindo da Europa e dos egressos da escravidão. Então, se essa condição inicial é razoavelmente parecida, porque há um descolamento
né? Por que dinâmica econômica esse descolamento das condições materiais desses dois grupos se verifica? Então, essa é uma questão subjacente que a gente tenta responder também nesse trabalho. Bom, como metodologia, eu usei para me aproximar, para fazer a leitura da passagem da sociedade escravista, colonial, para a sociedade capitalista, uma abordagem estruturalista, basicamente pautada nos trabalhos do Celso Furtado, né? Então, entendendo ali esse desenvolvimento desigual e combinado como o mote para interpretar esse momento histórico. E aí, a partir dessa chave de interpretação, e quando a gente vai ali tanto no professor Pedro Dutra Fonseca, quanto no próprio Furtado, na Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico, no capítulo metodológico, quando a gente se aproxima, portanto, dessas questões de método do Furtado, o que a gente observa é uma inquestionável e incontornável articulação entre variáveis econômicas e não econômicas. E aí eu acho que esse é um dos ganchos importantes que eu usei para tentar compreender as formas de atualização e o papel do racismo na sociedade capitalista, associando essas dois campos de variáveis distintos, um campo de variável econômico e um campo de variável, que a gente pode dizer, não econômico. E associo a essa abordagem, uma abordagem materialista, portanto, marxista. Bom, já que a gente vai tomar a sociedade a partir das suas estruturas, eu assumi essa posição para criar um sentido de determinação estrutural, bastante complexo, claro que a gente tem que tomar cuidado para não recair na vulgaridade ou em economicismos, mas de tentar pensar a estrutura econômica como sendo aquela que condiciona os demais elementos superestruturais, como as questões sociais e políticas. Bem, então, a gente vai partir da estrutura econômica, inclusive, para tentar explicar essa diferença na ascensão entre brancos e negros e a forma de funcionamento da dinâmica capitalista a partir das questões raciais. Que variáveis que eu tomei como variáveis econômicas? Tomei a caracterização do mercado de trabalho e dinâmicas de distribuição de renda. E como variáveis não econômicas, eu combino dois valores típicos da economia política clássica ou da economia liberal, que é a noção de igualdade e de liberdade. E a ideia é aproximar essas duas noções de como elas se processaram enquanto experiências dos sujeitos históricos, nesse período de transição do capitalismo, do escravismo para o capitalismo, e o recorte temporal, como eu disse ali, de 1850 a 1970. Bom, aqui bem rapidamente, no texto eu faço uma rápida discussão sobre o período da colonização, mais ou menos para situar o seguinte como ponto de partida. A gente tem o racismo como uma marca fundamental da nossa Constituição Econômica e da Constituição Política e Social do país, né? A partir do momento em que a escravidão é feita por uma marca de cor, né? Uma marca fenotípica, portanto. A gente pode pensar, inclusive, como o racismo é uma manifestação social, né? E não biológica, que o nosso racismo a gente inventa no processo de colonização, e mais do que inventa a nossa forma de discriminação racial, ela se dá por um motivo econômico. Então, a economia tá no centro da criação do racismo no Brasil. E se é por um motivo econômico que a gente faz a exploração das pessoas escravizadas do continente africano, é por um motivo econômico que a gente cria a diferença entre o branco e o negro, isso que depois veio a ser a sociedade brasileira. Bom, e aí a gente tem, né, o Caio Prado como um elemento principal para pensar ali a estrutura interna dessa sociedade colonial, latifundiária, monoprodutora e escravista, e também um elemento importante que é as formações de micropoder patriarcais, que vão, inclusive, começar a localizar os papéis sociais em torno dessa figura de domínio, que é a figura do homem branco de posses. Portanto, é a partir das relações em torno dessa figura que vão se desenhar uma série de funções sociais e também econômicas. Bom, quando a gente caracteriza as duas variáveis não econômicas, ou seja, observa elas
para além da abstração idealista, teórica, a noção de liberdade, vai olhar como ela se processou na passagem do escravismo para o capitalismo, o que a gente percebe é que essa dualidade entre escravo e livre, ela, na verdade, ela é intermediada por todo um espectro de experiências de liberdade distintas, né? Então, a gente pode ter de maneira genérica a liberdade do homem branco de posses, né? E na outra ponta desse espectro de liberdade, a liberdade da mulher negra, né? E aí eu já estou falando da liberdade pós-abolição da escravidão. Isso vai se constituir, portanto, no espectro. E aí, algumas bibliografias apontam por que a gente pode pensar a liberdade no Brasil como estruturalmente precária ou precarizada, né? Porque desde o processo de abolição, a gente tem uma série de instituições que vão emergir a partir ali, em torno de 1850, que vão cercear a experiência de liberdade da população negra, tendo em vista que o poder, o domínio dos grandes senhores, estava diretamente relacionado com o domínio sobre os corpos dessa população. Então, a gente tem desde a grande parte, né, diferente do que talvez o senso comum imagine, só ali 26% da população negra ainda era escravizada em 1872, no primeiro censo. Então, você já tinha um contingente gigantesco de pessoas negras não escravizadas. O século XIX assiste um número de alforrias muito grandes, inclusive como estratégia de manutenção do escravismo no Brasil. Contudo, essas alforrias, elas são, em geral, condicionadas. Estão condicionadas à continuidade de prestação de serviços, condicionadas a serem contestadas na justiça pelos herdeiros do senhor que libertou o escravo condicionalmente e tudo mais. Então, a gente cria uma série de subterfúgios para restringir a liberdade. Acho que o mais importante deles é conhecido como doutrina Eusébio de Queiroz, de 1850, que vai propor que toda pessoa negra é considerada escrava até que ela prove o contrário. Isso vai vigorar até a década de 70, criando, inclusive, um processo de aprisionamento importante das pessoas escravizadas nesse período. Né? Tem o professor aqui da Unicamp, Sidney Chalub, que vai olhar para os livros de registro das delegacias. O que ele percebe é que até a década de 70, o livro de registro de pessoas escravizadas ele é muito grande, mostrando que há um processo de aprisionamento dessa população. Depois da década de 70 do século XIX, o registro de pessoas não escravizadas, portanto, de pessoas livres ou libertas, ele ganha volume, mostrando que o que a gente faz é começar a aprender por outros motivos. E aí vem o surgimento de uma série de outras instituições que vão marcar essa experiência de liberdade precária, como o surgimento de aprisionamento por vadiagem, por práticas culturais ligadas à matriz, essa ascendência, a ancestralidade africana, capoeira, né? Depois a música também entra. Então, a gente tem todo um processo de aprisionamento desses corpos, que também é associado com uma restrição da liberdade política, né, e civil. Então, por exemplo, pessoas que foram libertas ou alforriadas, ou depois, né, depois da abolição, libertas ou alforriadas não, né, após a abolição ou foram alforriadas, elas eram, se elas tivessem vindo do continente africano, elas eram consideradas estrangeiras no Brasil, mesmo que elas tenham sido sequestradas do seu continente. E, enquanto estrangeiros, tinham uma série de restrições civis. Como, por exemplo, a necessidade de portar um bilhete, uma autorização de algum nacional a andar na rua em Salvador, né? Então, a gente tem uma série de elementos que vão restringir a liberdade dessa população, também a liberdade política e tudo mais, configurando todo um espectro de liberdade precária desses vários sujeitos, o homem negro, a mulher branca, com experiências distintas de liberdade muito aquém daquela liberdade plena e de ponto de partida da teoria convencional. E um outro aspecto que eu olho bastante é a noção de igualdade. E aí a noção de igualdade que a gente percebe é a instituição de uma série na verdade, a criação de uma série de instituições exatamente para marcar as diferenças raciais. Tá? Muito diferente dos Estados Unidos, que fez o Jim Crow, mas o que a gente faz é continuar incentivando, por exemplo, a imigração da população europeia. Né? Então, toda a política de imigração é uma política
que marca a não igualdade entre o negro e o branco, né? A gente tem as várias teorias e também políticas que são sustentadas pelo eugenismo, muito característico do século XIX, começo do século XX, né, que vão constituir ali uma noção, vão dar cientificidade à ideia de que brancos e negros são distintos, são diferentes, e que também vão embasar uma série de criações, inclusive de instrumentos legais, para demarcar essa diferença. Eu trouxe dois exemplos aí, um da República, que é a gente deixa livre a entrada de indivíduos válidos para o trabalho que não se achem sujeitos à ação criminal no seu país, e se excetuados indivíduos de Ásia ou da África. Ali, isso no fim da década de 90, né? Mas isso se estende bastante. Então, a gente tem até 1945, por exemplo, também um decreto-lei dizendo que atender-se-á na admissão dos imigrantes à necessidade de preservar e desenvolver a composição étnica da população. Então, a gente percebe que, no entrar do século XX, a experiência de igualdade também é uma experiência de igualdade pautada na não igualdade, a gente pode dizer assim. E essa não igualdade pode ser entendida como a redução da humanidade de determinados sujeitos na sociedade brasileira. Bom, e aí, na transição para o capitalismo, como eu tomo esses dois elementos, essas duas variáveis não econômicas, igualdade e liberdade, como sendo condições e como sendo a institucionalização de mecanismos que vão gerar vulnerabilidade nesse grupo da população, né, a população negra. E a geração de vulnerabilidade é que vai permitir que essas pessoas tenham uma inserção na sociedade, e aí até fazendo um diálogo com os textos do Florestan, então, de que maneira eles vão ser inseridos na sociedade de classe? Exatamente pelas condições ou pela capacidade de exploração e expropriação que a vulnerabilidade social que esse grupo experimenta possibilita. Tudo bem? E aí basicamente, aquilo que vai sustentar a forma como eu analiso a passagem do capitalismo, do escravismo para o capitalismo. E aí, pego lá, então, essa passagem a partir de uma noção de subdesenvolvimento, desigual e combinado com essa heterogeneidade estrutural, e aí vou para a Lélia Gonzalez olhar, então, qual vai ser a função que essa população vai ter, essa população vulnerável. Bom, o que a Lélia Gonzalez propõe aqui, encerrando essa discussão, fazendo bem rapidamente? Propõe que, olha, quando a gente olha para a superpopulação relativa, usando o termo, portanto, marxista aqui, que é essa população de reserva, não necessariamente instantânea, mas que está nessa economia sendo passível de ser absorvida pela atividade capitalista, essa mão de obra que é livre, mas não é assalariada, quando a gente olha de perto para essa população, a gente percebe que ela é, sobretudo, população negra. E o fato dela não ser absorvida como trabalho assalariado não significa, eu acho que esse é o grande valor dos trabalhos da Lélia, não significam que elas não têm função, que elas não sejam absorvidas. Que funções vão ter essas pessoas que estão ali, sobretudo como exército industrial de reserva e superpopulação relativa? Elas vão diminuir o custo de vida da população branca como um todo, porque desse lugar de vulnerabilidade, o valor do trabalho dessas pessoas é muito baixo, de modo a reduzir o custo de vida e possibilitar, inclusive, a liberação de uma parte importante dessa população para adentrar no sistema produtivo. Eu acho que um dos símbolos principais é a entrada das mulheres brancas no mercado de trabalho, que são liberadas porque o trabalho de reprodução da vida está sendo realizado pela população negra, sobretudo pelas mulheres negras. E, por outro lado, essa população também tem o papel de baratear o custo de vida, fazendo com que a mesma população branca pobre consiga construir casa, né, um trabalho de pessoas negras, consiga dar resguardo e cuidado aos filhos no período de trabalho. Tudo bem? Outra função dessa população ser resguardada, a superpopulação relativa,
e ao Exército Industrial de Reserva é o fato de que vai se marcar o privilégio racial. A população branca que é trazida para o país para acessar os espaços de trabalho livre e assalariado que o capitalismo está gerando, tem marcada na sua experiência que ela tem privilégios que os negros não têm. Embora a presença da população negra como Exército Industrial de Reserva reduza os salários, a identificação que surge desse laço social não é uma identificação, ou pelo menos há uma fragilização da identificação de trabalhadores, que é uma identificação racial, em torno desses símbolos de privilégio que a população branca consegue ascender e se identificar em torno deles para, inclusive, protegê-los. Estou dando mais uma importância para a divisão racial no capitalismo, que é a de alguma maneira, romper com as identificações de classe com um potencial transformador muito maior. Tudo bem? Eu acho, claro, o texto ele avança bastante nessas discussões, mas eu acho que eu consegui, de alguma maneira, fazer esse apanhado e deixou aí para as questões para a gente responder depois. Quero agradecer de novo. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Vou passar a palavra para a Marilene Teixeira, que vai discutir a questão de raça, gênero, olhando como é que se expressa no uso do tempo trabalho. Tá? Porque eu fiquei pensando o exercício que você estava fazendo. E o exercício que eu estou fazendo aqui também para aprender isso. Ai, meu Deus. Tá. A gravação tá. Deve estar, né? Então, tá. Então, bom, primeiro, boa tarde para todas, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite do professor Dari para participar desse café com pesquisa e cumprimentar, Daniel, é uma alegria muito grande estar aqui com você, a gente já se conhecia, então foi uma ótima oportunidade, agradecer ao professor Carlos, a professora Silvia por terem aceito comentar, né, o trabalho. Eu quero primeiro, bom, esse é um artigo que nós submetemos, depois eu volto lá, eu, a Paula Freitas, que foi aluna aqui da pós-graduação, se graduou em doutorado recentemente, pós-graduou, né, o professor Ari, e a Sullivan, que é também uma aluna da pós-graduação do doutorado no IFISH. Nós assumimos a tarefa aí, difícil e complexa de juntar 3 abordagens que não são fáceis, né? Mas antes disso, então, queria também inserir essa discussão que nós estamos realizando, né, por meio desse artigo, que é um processo, ele se insere tanto num projeto que a gente está organizando lá no CESIT, que é um projeto em torno do tema da informalidade, dos direitos, da proteção social, e também no edital universal da CNPq, já inclusive citado pelo Daniel, né, que se propõe, sob orientação do professor Facalanza, que está aqui conosco, que se propõe a fazer um mapeamento a partir da economia política, de suas diversas vertentes, de como tem introduzido o tema de gênero, raça e a questão ambiental, inclusive como suporte, como subsídio para que a gente possa repensar, né, essas abordagens disciplinares, os conjuntos das disciplinas, dos cursos, das ementas, né? Isso é uma grande perspectiva e expectativa que a gente tem no curso de economia, né? Então, por isso que não é uma tarefa fácil discutir a distribuição do tempo produtivo e reprodutivo em tempos de despadronização a partir desse enfoque de gênero e raça, né? Eu digo que é complexo porque, do ponto de vista da discussão
do tempo, de como se discute a distribuição do tempo entre o tempo produtivo e o tempo reprodutivo, ela ainda é muito incipiente, né? Os estudos, basicamente, são muito mais voltados para olhar a questão do tempo do trabalho, né? O estudo do tempo do trabalho, o seu significado, mudanças no capitalismo mais contemporâneo, dissociado da discussão do uso do tempo e das estatísticas de tempo a partir do trabalho reprodutivo, né? Que é aquele trabalho não pago, que é aquele trabalho que não é reconhecido socialmente. Desculpe, cara, eu estou meio de costa para você, mas tudo bem, né? E que é visto também dissociado do próprio tempo do trabalho produtivo. Então, é uma tentativa, um movimento, né, de olhar essas duas coisas combinadas, de como as mudanças no tempo do trabalho, na flexibilização, ela também interfere no espaço da reprodução, e do espaço da reprodução também entendido em várias dimensões da vida, né? Não é só o trabalho não pago, mas também o ócio, o tempo livre, o tempo do trabalho dedicado a outras atividades, e combinado com uma perspectiva de gênero e racial. Não é uma tarefa fácil de organizar, mas eu acho que é um esforço de tentar trazer para os grandes temas da economia do trabalho o tema de gênero e de raça, o tema da interseccionalidade, né? A gente tem que aprender a olhar os processos, né? Olhar os fenômenos, olhar as mudanças e com essa perspectiva, né? Então, talvez a gente não tenha, esperamos que a gente tenha sido relativamente bem-sucedido, mas eu acho que é um esforço de recomendação, inclusive, para que a gente possa abordar todas as perspectivas a partir desse enfoque. Então, nós estamos partindo de um conjunto de considerações, né? Primeiro, nós estamos falando de um mercado de trabalho brasileiro, que é um mercado muito desestruturado, precarizado, informal, né? Nós temos quase metade da população ocupada na informalidade. Nós temos a constituição do mercado de trabalho da sociedade brasileira, né? De forma muito desigual, principalmente quando a gente olha a perspectiva racial e de gênero. Nós temos uma sociedade que mantém, né, que preserva privilégios, uma parte da minoria. Então, nós temos uma discussão de exploração e de opressão que se combinam, né? A opressão, ela se expressa na relação de subordinação de uma parte da sociedade por outra, né? Ou de mulheres, dos homens em relação às mulheres, e aí a divisão sexual e racial do trabalho. A gente tem cada vez mais introduzido essa dimensão racial dentro da divisão sexual do trabalho, porque não basta olhar apenas a distribuição e organização do tempo reprodutivo a partir da distribuição mesmo das mulheres, mas também é fundamental olhar a partir de uma ótica racial, porque mesmo entre as mulheres há uma diferença de apropriação do tempo, né, e de uso do tempo que é muito desigual. A desigual distribuição do trabalho reprodutivo, então nós temos as estatísticas, né, que estão relativamente consolidadas no Brasil, que mede o uso do tempo, embora muito precárias, mas elas nos dão ainda uma referência, né, de como esse trabalho ainda é muito desigual. As mulheres gastam, em média, o dobro do tempo com trabalho reprodutivo quando comparado aos homens. E entre as mulheres negras ainda há um maior número de horas disponíveis, né, para o trabalho de reprodução. E
o tema da despadronização da jornada de trabalho. A gente tem também acompanhado essas últimas décadas uma mudança, né, na lógica da organização do trabalho e da jornada de trabalho, e eu vou falar um pouquinho mais adiante disso, de como que essa lógica da flexibilização e da despadronização de uma jornada que, digamos que até pelo menos nos anos 80, parte dos anos 90 era muito definida, né, a partir de uma jornada de 8 horas diárias, 44 horas semanais, que era realizada dentro de um ambiente de trabalho, né, onde você entrava, batia o cartão, saía, batia cartão, se fizesse hora extra, isso era registrado, você não levava trabalho para casa, né? Então, isso mudou completamente em várias dimensões e como isso afeta, né? Então, o nosso objetivo com esse artigo é analisar como a tendência contemporânea de despadronização, essa é a nossa, portanto, nosso ponto de partida, né? Olhar a despadronização da jornada e a fragmentação do trabalho impactam homens e mulheres a partir do recorte racial. E o que nós entendemos por despadronização, né? Como uma lógica de flexibilização do uso do tempo do trabalho e da vida das pessoas, no sentido de que se ajusta elas às necessidades do capital e não das pessoas que precisam trabalhar. Ou seja, historicamente, né, digamos que o capitalismo sempre se apropriou do trabalho, né, do tempo do trabalho a seu favor, e todas as dimensões da vida, desde a organização do trabalho reprodutivo, da escola, da universidade, enfim, do tempo de lazer, da vida em comunidade, elas estavam submetidas, né, a essa lógica do tempo que você dispõe para poder se dedicar a essas outras dimensões. O processo de despadronização e flexibilização, ele amplia isso e mais, ele complexifica na medida em que a infinidade de formas de organização da jornada de trabalho impede, objetivamente, que uma parte das pessoas possam organizar uma vida com a família, em comunidade, definir quais são os momentos de lazer, quais são os momentos que vai de estudo, do ócio, frente a uma amplitude de formatos novos, né? A gente já vai falar sobre isso. Então, os estudos sobre o uso do tempo, em geral, sempre priorizaram, né, o trabalho produtivo. Praticamente não se tem registros de fazer referência ao trabalho reprodutivo nessa perspectiva, até porque as próprias estatísticas elas existem, mas elas ainda são pouco utilizadas, né? No entanto, a gente cada vez mais reforça essa ideia de que há uma dimensão, uma relação direta entre essas duas dimensões, e isso se potencializou muito com o avanço do neoliberalismo e das transformações do processo produtivo da organização do trabalho. Ou seja, você introduz jornadas, por exemplo, por meio do home office, teletrabalho, jornadas de trabalho intermitente, turnos diferenciados, e isso, trabalho em tempo parcial, e isso produz mudanças, trabalho em escala, 12/36, produz mudanças profundas na relação de como você lida com essas esferas, considerando que as mulheres que estão no trabalho reprodutivo têm que, como elas buscam compatibilizar a presença, a dupla presença, considerando essa diversidade, né? Porque uma coisa é você trabalhar num local que você entra às 7 horas, sai às 4 da tarde, ou entra às 6, às 8 e sai às 5, né? E outra é quando você trabalha em turnos diferenciados, com escala, e o trabalho noturno, que você tem, ou numa jornada de 12/36, que você tem que reorganizar toda a sua dinâmica, a sua vida pessoal em função do trabalho, né? Então, os tempos são recorrentemente transformados por essas mudanças que não se processam unicamente na esfera produtiva, mas também, portanto, elas têm um impacto muito grande na esfera da reprodução.
Então, a disputa pela distribuição do tempo sempre foi uma questão, do ponto de vista do capitalismo, histórica. O tempo é um debate central. Aonde já falta 8 minutos? Nossa, como... já foi 8 ou falta 8? Então tá bom. Então, o tempo é central, né, para a base de consolidação das relações sociais na produção capitalista, de como é que você organiza o tempo, né? Então, portanto, as mulheres, o tempo reprodutivo para liberar os homens para o tempo produtivo, né? Então, deixa eu só dar uma passadinha aqui, já que o Dari me acelerou. Então, do ponto de vista da jornada de trabalho, o que é que nós temos? Nós não temos mudanças significativas quando a gente fala em termos de extensão da jornada de trabalho. A extensão da jornada de trabalho continua praticamente a mesma, exceto que alguns setores, segmentos diferenciados, que por negociação enorme, uma coletiva conseguiram reduzir 2, 3, 4 horas, ou mudar o sistema de turnos, mas a jornada de trabalho padrão no Brasil é a jornada de 44 horas, e isso é desde a Constituição de 1988, né? Mas, por outro lado, a gente tem alterações importantes na distribuição e na intensificação. A distribuição diz respeito às jornadas diferenciadas, isso é 12 por 36, temos 8 por 20, nós temos chegado até 8 por 16, 12 por 24, turnos ininterruptos, jornadas de escala, 5 turnos. As pessoas às vezes se revezam, né? Cada semana trabalham num dia, os dias de folga também são alternados, então normalmente nos cai nos finais de semana, e isso afeta de forma distinta uma parcela, obviamente, da classe trabalhadora, né? Além das jornadas parciais, que são aquelas jornadas em que você não consegue se integrar numa jornada em tempo superior, e, portanto, está trabalhando em condições insuficientes, né, o número de horas suficientes que gostaria de trabalhando, a gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante, e a eliminação e a intensificação, que é essa ideia da eliminação dos tempos mortos, né, a aceleração do tempo, né, para garantir que haja o maior nível de ganhos de produtividade dentro do determinado jornada. Então, essas mudanças elas produzem impactos diferentes para mulheres e homens, população negra e não negra, e, por outro lado, o lugar do trabalho produtivo e reprodutivo, né, que essa ideia de que as responsabilidades domésticas de cuidados continuam com as mulheres, a compatibilização entre trabalho reprodutivo é uma tarefa das mulheres, então as medidas de austeridade políticas e redução das políticas públicas nos últimos anos impactou muito a necessidade de buscar outras formas de trabalho mais flexíveis, com jornadas menores e trabalhos informais, porque uma parte das políticas públicas deveriam ser garantidas, né, pelo Estado, pelo poder público, passam a ser responsabilizadas para as famílias, né? Então, cuidado com crianças, cuidado com idosos, cuidado com pessoas com deficiência, cuidado com pessoas com algum tipo de enfermidade, né? Então, e as mudanças tecnológicas potencializaram tudo isso, estimulando o home office, o teletrabalho como forma de conciliação. Então, é muito comum a gente escutar que ótimo que há a possibilidade de realizar trabalho. Eu vou trazer um dado sobre isso, sobre o número de mulheres, inclusive, que estão envolvidas no trabalho em domicílio, de que o trabalho em home office, mesmo o trabalho por conta própria que você realiza no âmbito da casa, no âmbito da família, né, ele é uma alternativa concreta para você conciliar essa ausência, essa falta de políticas públicas e essa sobrecarga. Aqui os dados que a gente utiliza no artigo, né, essa é a média de horas dedicadas à atividade de cuidados e afazeres domésticos por homens e mulheres, né? Aqui, desculpe, saiu dadas população negra e branca, tá? Mas a primeira linha são homens negros, a segunda linha são homens brancos, e aqui também mulheres negras e mulheres brancas, né? Então, não há muita diferença entre os homens. Aqui há uma marca objetivamente de gênero, né? Na distribuição das atividades domésticas de cuidados, o que marca é o gênero. Independente, inclusive, quando você abre por faixa
de rendimentos, os homens, mesmo os homens brancos, os homens negros, desculpa, está branco aqui, eles têm uma distribuição desse tempo muito parecido, diferentemente das mulheres, entre as mulheres brancas e as mulheres negras, a faixa de rendimento é determinante. Aqui é a faixa de remuneração do trabalho principal das pessoas subocupadas. O que são as pessoas subocupadas? São todas aquelas pessoas que trabalham até uma jornada, vamos dizer, seria considerada limite, mas elas consideram insuficiente e que gostariam de trabalhar mais. Não significa que elas estão trabalhando só 10 horas, pode ser 10 horas, 15 horas, 20 horas, mas pode ter também pessoas que estão trabalhando 40 horas, mas que consideram que estão trabalhando pouco e gostariam de ter alguma outra atividade com uma jornada complementar, né? E o que chama a atenção é que são justamente entre as mulheres e a população negra que você tem uma maior concentração de jornadas, de subocupação com uma faixa salarial menor, por exemplo, de 1 até meio salário mínimo, né? Você tem, entre as pessoas subocupadas, pelo menos 54% do total são homens negros e 56% são mulheres negras, né? Então, o que mostra... Putz, já está no final, já estou indo correndo, Dari. O que mostra que e no caso das mulheres negras, há o maior número de horas dedicadas a essa subocupação, porque tem a ver com justamente o maior número de horas dedicadas ao trabalho reprodutivo, né? Então, o trabalho reprodutivo consome o maior número de tempo e, portanto, as formas de se colocar no mercado de trabalho é justamente em ocupações mais flexíveis, mais precárias e que também têm características de subocupação. E aqui, esse é um dado também bem interessante, é o local de exercício do trabalho principal. O que a gente percebe? No domicílio de residência, lá em domicílio de empregador padrão, sócio, cliente, aqui tem a ver uma boa parte com o trabalho rural ou o trabalho doméstico, né? Tanto que homens e mulheres estão bem parecidos. Mas no domicílio de residência, você tem o dobro, 13% de mulheres, ou seja, em torno de 5.300.000 trabalhando no domicílio, né, de residência, enquanto que entre os homens é em torno de 3.400.000. Você tem pelo menos quase 2 milhões a mais de mulheres trabalhando no domicílio de residência e que tem certamente a ver com a questão de como organiza o tempo do trabalho para poder conciliar, né, compatibilizar com o status de reprodução. Bom, Dari, eu vou encerrar aqui, porque o meu tempo já terminou, né? Só tinha mais uma transparência, mas não... Tá. Aqui é a distribuição entre a faixa de horas e a posição na ocupação. Se está na informalidade ou está no trabalho formal. Aqui são mulheres brancas e aqui são as mulheres negras. Só vou chamar a atenção por que aparece nesse dado que evidencia. Primeiro, as mulheres negras, elas estão em maior número na informalidade, mas também estão nas jornadas menores, de até 14 horas, enquanto que na jornada formal o número é muito menor, né? O que coincide com essa constatação de que há, sim, uma presença maior nos trabalhos com jornadas menores, mas que tem uma característica de informalidade muito grande, inclusive nos extremos, né? Então, se a gente somar 14,2 com até 14 horas, com 10,3 acima de 49 horas, nós vamos ter aqui praticamente 25%, ou seja, 1/4 das mulheres negras ocupadas na informalidade estão nos dois polos, né? Ou estão em subocupação ou estão em condições de trabalho extremo, né? Que são as jornadas acima de 49 horas. Acho que é isso, Dari. Obrigada. Nossa. Boa tarde a todas, todos, à mesa. Uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Mas eu confesso que foi uma surpresa muito boa o Dari tá tratando, né, aqui no Instituto de Economia,
no CESIT, essa questão que está se tornando cada vez mais candente, né, no mundo, mas é interessante, ele acabou me levando a pensar um pouco o que tem acontecido na universidade, e isso, eu estou bastante, aliás, estou bem pouco preparada para esse debate, mas como a gente está, né, nessa vida da questão dos direitos humanos, e a questão do racismo, ela tem sido muito central na universidade, principalmente, Dari, depois da adoção de cotas étnico-raciais aqui, né, no âmbito da universidade. Isso me motivou muito a olhar esse trabalho, muito sob o ponto de vista do que nós estamos enfrentando na implantação das cotas, né? Então, talvez o mais fácil para a gente seja o desenvolvimento, aí falando das políticas públicas, né? O desenvolvimento de políticas de inclusão na universidade, né, que permita que esses estudantes, que a gente obviamente sabe que a questão econômica é um limitador enorme, uma distância grande para os estudantes brancos, falo aqui dos indígenas e dos estudantes negros, né? Então, essa questão econômica é muito central, mas a gente, na lida com esses estudantes e observando como que é a vida deles numa universidade como essa, né, de base muito tecnológica, muito branca e de elite, como que é sobreviver a isso, né? Como que e aí a gente se pergunta, as políticas de inclusão baseadas nas bolsas, né, nas maneiras de incluir moradia, os deslocamentos, alimentação, isso é suficiente? É absolutamente necessário, mas completamente não suficiente. E, a partir disso, pelo movimento que a gente tem percebido na universidade, das queixas, das iniquidades que a gente presencia, tenta mediar e vai conhecendo como que é a vida do negro em maior número dentro dessa comunidade, isso nos levou a fazer uma outra proposta de inclusão, que é um serviço de acolhimento e encaminhamento institucional das queixas de racismo, que é o SAER. Claro que o componente mais importante para nós não é propriamente a coisa da denúncia e da apuração, a gente torce para que um dia não tenha mais. A nossa questão principal é a do acolhimento, que é um acolhimento em saúde mental. E eu fiz essa volta toda para falar da questão de trabalho e racismo, porque nessa questão de como que o capitalismo, na medida em que ele se reconfigura em cada período, né, ele revive. A gente fala, bom, agora eles não estão bem, nada, eles ressurgem, né? E como que esse modo, né, de produção e exploração coloca o negro sempre no centro quando se trata de exploração, e eu vejo, né, o trabalho de vocês como absolutamente primoroso, recuperando, né, alguma história, né, a partir principalmente desse período aí do século XIX para cá, né, e como que se configura hoje a diferença entre mulheres, homens, mulheres negras, homens brancos, né, quer dizer, faz essa análise interseccional. Mas o que tem me impressionado bastante como pessoa preta é esse estudo do racismo mais de suas origens, né? Então, eu estava me lembrando aqui, fui fazendo algumas anotações, podia ter trazido isso bem mais organizadinho, mas o livro Crítica à Razão Negra, do Achille Mbembe, ele logo de começo, aquilo me impressionou tanto e me deu até reações físicas quando eu li, porque ele recupera um caso hipotético de uma pessoa, um homem negro, trabalhando na sua aldeia e é capturado e trazido para o Brasil. O que foi isso?
O que isso significou do ponto de vista pessoal? Que tinha criança, tinha uma mulher que ele gostava ou não, a sogra, estava plantando não sei o quê, pescando, e ele é absolutamente abduzido depois de passar por aquele período horroroso do transporte, né, e vem para uma outra terra. Como que isso é possível? Naquele então, como que a sociedade europeia que promoveu isso, naquele então, como que isso foi possível, admissível, né? E aí vem a questão da propaganda, né? E de como que as coisas foram sendo todas engendradas para que isso fizesse sentido, para que essa exploração de um povo fosse possível, né? E aí eu me lembrei muito do que, aí um outro pedaço muito interessante, ele vai falar exatamente dessa propaganda para que a exploração de um povo possa ser possível. E ele lembra de um grande filósofo alemão da época, o Kant, e ele narra uma passagem, ipsis literis, do livro do Kant, que na época era um formador de opinião. E ele vai descrever o que é um negro. E, a partir daí, ele fala, é impressionante, vale a pena ler, mais ou menos, acho que a página 79 desse livro. De vez em quando eu leio de novo, porque é tão forte, né? Porque ele vai descrevendo o negro como uma coisa entre o humano e o não humano. E essa é uma maneira que se encontrou para que, na época, uma igreja muito potente, muito forte, muito influente, né, e uma sociedade muito católica pudesse aceitar, né, porque como que você vai tratar diferentemente uma pessoa humana? Só se ela não for tão humana quanto eu for, né? Eu estou recuperando isso do século XVI, porque isso se transporta até os dias de hoje, isso não parou, né? Essa desumanização da pessoa negra, ela é um ingrediente muito importante, muito forte, né, da forma como o capitalismo se expressa numa sociedade como a nossa. Então, você tem trabalhadores, e você tem trabalhadores que às vezes a gente chama de segunda classe, mas que, na verdade, são aqueles não tão humanos. Então, é possível se fazer isso com eles, né? O professor Dari sabe, a gente fez, o ano passado, uma pesquisa de saúde com trabalhadores de entrega, né, os entregadores. E a gente viu, analisou a parte de saúde deles, foram 200 trabalhadores que vieram. E a grande maioria foi em torno, acho que 66% a 70%, agora não vou lembrar os números direito. São negros, são trabalhadores negros. E assim, as narrativas deles sobre o modo de trabalho é inimaginável, né? E os casos que a gente foi coletando são impressionantes, como um, por exemplo, rapaz negro, jovem, ele, trabalhador da iFood, ele sofre um acidente, né, e foi trazido aqui para o HC, porque ele trabalha aqui em Barão Geraldo, foi trazido pelo HC, ficou um tempo desacordado. Quando ele acorda, o médico, com muito jeito com ele, eu imagino, ele falou, um médico jovem, que fosse um residente ali, falou, olha, eu tenho uma coisa para te contar, ele tinha o olho tapado, você perdeu a visão do olho direito, nessa batida que você deu na cabeça, tal. E ele, um rapaz negro, tentou se inserir em alguma outra forma de trabalho, obviamente não conseguiu, e ele trabalha hoje como entregador da iFood, ele dirige a motocicleta com apenas a visão de um olho. E aí um outro episódio que ele nos contou, ele falou, a semana passada, eu trabalho muito para poder sobreviver, ele tem criança, tal, mulher, e ele falou, eu cheguei na casa da pessoa que eu estava entregando a comida, né? Ele entregou e desmaiou. Ele não comia desde o dia anterior, né? E o cara que recebeu a comida deu água, acolheu ele e tal,
E eu falei, aí você foi para casa? Ele falou, não, eu tinha muitas entregas ainda para fazer. Então, que tipo de trabalho é esse? Né? E eu diria mais, porque a gente fica falando, o trabalho é assim, é assado, mas que tipo de sociedade é a nossa que convive, que admite esse tipo de trabalho? Né? As pessoas recebem esses trabalhadores todo dia em sua casa, ou eventualmente, ou semanalmente, mas as pessoas lidam com essas pessoas e com essas formas de trabalho. E isso só é possível porque está incrustado em todos nós, negros inclusive, um racismo tão cruel que permite essa forma de exploração do trabalho do outro. Né? E esses tempos a gente está organizando esse tal serviço e a gente quer aquele sonho de quem está perto já de aposentar, eu quero que seja muito bom. Então, nós temos estudado muito a questão da saúde mental da pessoa negra, e de como que o racismo incide em nós, como também quase que partners, quase que associados a essa forma de pensar o que é o negro numa sociedade como a nossa. Né? E temos tido contato com psicanalistas negros, mas assim, da melhor qualidade. Isso é muito satisfatório para a gente, que vai justo, obviamente, no caminho contrário de que essa desumanização e desqualificação do negro, como talvez com capacidades intelectuais não tão boas, como os brancos. E na semana passada, a gente recebeu aqui o professor Emiliano Camargo, ele é professor da UERJ, um psicanalista negro, e é muito interessante como ele trabalha também com esses autores, com essas autoras, e é muito interessante, as autoras brasileiras negras, elas têm um destaque mundial. A Angela Davis a cita, é absolutamente apaixonada pela Lélia Gonzalez e por outras pensadoras brasileiras, e também psicanalistas, e que estudam também o mundo do trabalho, porque, principalmente, talvez uma parte da elite branca brasileira, isso não faça tanto sentido, mas para os trabalhadores e os trabalhadores negros, a gente só existe no mundo a partir do trabalho. E é muito interessante isso de que, mesmo a partir dessa exploração tão forte, a professora estava falando desse trabalho reprodutivo, e essa é a história de boa parte das mulheres negras, boa parte das mulheres negras no Brasil trabalham exatamente nesse filão de sobrevivência. Mas essa semana passada, o professor Emiliano trouxe um conceito muito interessante que eu tive contato, eu não tratava dele, que é o da fixação. O da fixação desse estigma de menor valia no negro, e de como que essa fixação nos pega. E eu estou acabando mesmo. E aí, fazendo parte dessa fixação, e eu acho que isso às vezes tem a ver com a questão do trabalho e de como que a gente se insere no mundo do trabalho, uma fixação em relação à loucura, à periculosidade e à desumanidade. E aí eu estava lembrando, o professor estava falando, o professor Daniel, sobre aquela questão da uma certa judicialização do negro estar sempre muito encarcerado, logo naqueles primeiros anos. E outra coisa que acontecia muito com os negros é o encarceramento e o encarceramento manicomial, que é esse estigma da questão da loucura. E a questão da loucura, ela também está muito associada a você dispensar um trabalhador negro,
ele não tem as suas faculdades mentais concordes com aquilo que a gente precisa. É um louco, né? E a questão da periculosidade, né? Eu acho que, na verdade, a loucura e a periculosidade fazem parte disso que acontece desde, ao menos, o século XVI, da desumanização da pessoa negra. E isso fez muito sentido, por isso que eu acho que nós temos que lançar um olhar, né, sobre a sociedade brasileira, essa desumanização que, mesmo após a abolição, né, da escravidão no Brasil, isso não fez a menor diferença, isso fez muito sentido para as classes dominantes brasileiras, né? E isso se mantém, e temos uma maneira de operar o capitalismo que incorpora essa desabilidade, essa fixação de uma desabilidade à pessoa negra, né? Dari, só 2 negão para me tirar daqui, que eu ia gostar de falar o resto da tarde, mas vou parar por aqui. Obrigada, viu? Muito grata por essa oportunidade e essa possibilidade de fazer reflexão a partir do lindo trabalho de vocês. Prosseguirei, porque eu os tenho em casa, o Dari me mandou. Muito obrigada. Obrigado. Bom, cumprimentar todos e todas, uma boa tarde, agradecer o convite na figura do Dari, um prazer estar aqui, cumprimentar a Silvia, o Daniel, a Mariane. Prazer muito grande estar aqui, poder conversar um pouco sobre esses 2 trabalhos, que são trabalhos muito bons, com os quais eu aprendi bastante. Eu acho que muitas das dúvidas que para mim foram se acumulando durante anos de estudo têm sido elucidadas a partir desses trabalhos que fazem a análise do ponto de vista racial, do ponto de vista de gênero. Muita coisa vai se encaixando. Eu tenho aprendido muito nessas conversas, né? E agradecer também a intervenção da Silvia, depois da qual eu tenho muito pouco o que dizer, mas, enfim, vou tentar alinhavar algumas questões que me ocorrem, né? Primeiro, eu gostaria de endereçar algumas questões para os dois, né, tentando juntar um pouco os trabalhos, né? E gostaria de partir dessa ideia de estrutura, né? Porque por muito tempo, desde o surgimento, a consolidação do neoliberalismo, a ideia de estrutura foi sendo banida do léxico, principalmente dos economistas, né? Quer dizer, os historiadores pararam de olhar a história do ponto de vista da longa duração, das grandes narrativas, concentrando na microhistória. Os economistas foram deixando de lado a ideia das estruturas, das mudanças de longo prazo, se concentrando em variáveis de curto prazo, problemas de estabilização, etc. E, passadas essas décadas, o tema da estrutura volta, né, ressignificado agora do ponto de vista da ideia do racismo estrutural, do machismo estrutural, né? Então, eu queria recuperar um pouco essa ideia da estrutura para que nós possamos examinar, para abrir um espaço aqui para um exame mais concentrado nessa ideia do caráter estrutural, do racismo, do machismo. Obrigado. Veja, nós vivemos num regime do capital, né? O que dá a estrutura dessa sociedade é o capital. No núcleo do que está a relação entre capital e trabalho, né? Ora, quando o Marx examinou esse regime,
ele parte o tempo inteiro de um padrão de mais-valia relativa, né? Em que, digamos, as hierarquias dentro do mundo do trabalho e a superexploração do trabalho não são propriamente elementos essenciais para a concretização da dinâmica, né? Na verdade, o que o Marx quer mostrar é que a exploração não é e a dominação, etc., não é uma violação das normas, não é uma violação da lei do valor, mas é a realização da lei do valor, né? A exploração, a desigualdade estão implícitas na própria norma, né? Embora o Marx, em diversas passagens, sempre diga, mas a mais-valia absoluta continua existindo, né? Posteriormente, quer dizer, quando o capitalismo vai se desenvolvendo e vão se desenvolvendo as análises baseadas no problema do imperialismo, do centro-periferia, do subdesenvolvimento, etc., volta à baila a ideia de uma espécie de superexploração do trabalho que seja funcional à reprodução do sistema, né? Alguns chegam até ao limite de dizer que há uma mais-valia absoluta que é funcional para a reprodução do sistema e, quer dizer, como alguma coisa que está na base da articulação entre o centro e a periferia, né? O que eu perguntaria, em primeiro lugar, será que historicamente, né, nós podemos identificar o racismo e o patriarcalismo como alguma coisa estruturalmente imbricada com a lógica do capital, no sentido de que isso estivesse relacionado com uma prevalência da mais-valia absoluta como alguma coisa necessária para a reprodução do capital, né? Porque se não for assim, eu talvez pudesse supor que, evidentemente, o racismo existe, o machismo existe, mas que isso poderiam ser elementos atávicos que, eventualmente, poderiam ser superados com o pleno desenvolvimento do capitalismo, né? Quer dizer, num regime de mais-valia relativa em que as coisas mais ou menos se equalizariam. Eu perguntaria, será que nós chegamos na ideia de um racismo estrutural ou de um machismo estrutural, estabelecendo uma relação disso, historicamente, com a prevalência da mais-valia absoluta como um elemento essencial para a reprodução do capital? Isso nos levaria a um segundo momento dessa mesma pergunta que transfigura um pouco as coisas, né? Porque hoje, aqui, claro que os diagnósticos são vários, eu não vou entrar aqui nisso, mas se nós partirmos da hipótese de que há uma crise estrutural do capital e que um dos elementos dessa crise estrutural é o paroxismo da redundância do trabalho, né? O paroxismo do descarte do trabalho, né? Ao mesmo tempo em que esse trabalho vai se tornando uma base miserável, né, para a valorização, e ao mesmo tempo que surgem, diante da crise do capital, formas de acumulação que lembram as formas de acumulação primitiva, do extrativismo mais violento, etc., as formas especulativas mais predatórias e tudo mais, né? Será, então, que contemporaneamente racismo e machismo não estariam, então, agora, nessa quadra histórica, ligada, na verdade, a uma espécie de uma economia política do descarte, uma economia política da exclusão, né? E aí encontraríamos um outro caminho para identificar o caráter estrutural do racismo, do machismo, etc., né? Ou será... E isso não estaria ligado, na verdade, se expressando, na verdade, numa deterioração profunda, né, do mundo do trabalho e da sociedade salarial, em que uns estariam em posições
mais degradadas do que outros, né? Então, digamos, tentando investigar o caráter estrutural, né, dos problemas raciais, dos problemas de gênero, relacionado com a dinâmica do capital. Então, será que historicamente isso está ligado a uma mais-valia absoluta que permanece? E será que hoje isso não se traduz como o descarte, né, como a exclusão? E aí uma pergunta de natureza política ligada a isso, né? Essa deterioração do mundo do trabalho, ela é uma coisa progressiva, crescente, né? Podemos pensar em uma série de políticas públicas que vão resolvendo questões pontuais aqui ou ali, mas a cada onda de avanço do capitalismo, essa deterioração vai se agigantando, né? O que vem, previsões, né, de alguns autores ligados ao trabalho sobre o que vem por aí, em termos da deterioração de uma série de profissões que são profissões da classe média branca, né? De advogados, de médicos, de professores, etc. Isso me levaria a uma seguinte pergunta. Será que essa progressiva deterioração do mundo do trabalho, em geral, que vai atingir a todos, inclusive a classe média branca, não poderia aproximar politicamente esses estratos, essa classe média branca com as suas condições muito deterioradas e trabalhadores negros historicamente excluídos, precarizados, etc., ou é o contrário? Na guerra pela sobrevivência, num quadro cada vez mais restrito, né, essas cisões não tendem a se aprofundar, o racismo não tende a se aprofundar, o machismo não tende a se aprofundar, né, na forma dessas ideologias nazifascistas que têm se desenvolvido e que culminam, no final, numa perspectiva, numa espécie de uma economia política do extermínio, por qualquer ângulo que você olhe, né? E aí sim, né, extermínio de populações negras, feminicídio, etc. Enfim, não sei se deixei muito, me expressei de uma maneira, mas são inquietações, né, que esses trabalhos trazem. Para o Daniel, eu queria fazer umas colocações específicas. Veja, eu acho que o teu trabalho é muito feliz na tentativa, na junção do Furtado com a Lélia Gonzalez. Eu acho que você, né, que de fato, quer dizer, na visão do Furtado, o nexo entre dependência e subdesenvolvimento, e todas as cisões que caracterizam a sociedade subdesenvolvida, elas não são produto em si do racismo, não são determinadas pelo racismo, na visão do Furtado, né? Elas são produto de um processo histórico que foi cristalizando uma coisa centro-periferia, uma sociedade dependente, né, e por arranjos internos que foram reproduzindo cisões que adequam a esse esquema centro-periferia, né? São razões históricas, mas note, no Furtado também políticas, porque o Furtado sempre tem uma porta de saída política para o problema, né? E eu acho que o seu trabalho dá uma grande contribuição para dar uma concretude, né, racial para essas cisões, né? Claro que aqui, quer dizer, como o Furtado está pensando no problema da persistência dos traços coloniais, e o colonizado e o escravizado é sempre o outro, porque na história da escravização é sempre um estrangeiro, né? Então, esse estrangeiro, esse desterrado dentro da própria terra, esse estrangeiro dentro da própria terra, permanece, né, na reciclagem
economia neocolonial, né? Eu pergunto para você, o racismo é estrutural, na sua visão, porque ele determina diretamente essas cisões do subdesenvolvimento? Então, estaríamos distante do Furtado? Romperíamos com o Furtado? Ou ele é uma espécie de resultado que, dialeticamente, no campo das determinações políticas, retroage sobre a estrutura e reafirma a estrutura, né? Eu estou dizendo isso pelo seguinte: de fato, há uma questão sensível que não se trata só de uma sociedade baseada na escravidão. Ela é uma sociedade escravista até a medula, principalmente porque na primeira metade do século XIX, se nós formos tomar, por exemplo, os estudos do Fragoso e Florentino sobre o Rio de Janeiro, nós vamos ver que a propriedade de escravos ela é altamente concentrada, mas, por outro lado, muito disseminada, né? Há muitos brancos pobres que possuem um escravo, 2 escravos. E isso solda politicamente, né? Aqui eu acho que é pertinente o pacto da branquitude, e que depois se recicla nessa economia política dos serviçais, etc., que você, né, retoma. Agora, há 3 branquitudes na formação do Brasil, né? Há a branquitude dos senhores, proprietários, da nobreza decadente que vem para cá. Há uma branquitude de mineiros pobres que vem no século XVIII, por causa da economia mineira, quando se tem um contingente enorme de brancos pobres que vem para o Brasil e que mudam um pouco a feição da sociedade, né, dividida entre proprietários brancos e escravos negros, e aos imigrantes, né? Agora, há uma diferença em relação aos Estados Unidos, porque na Revolução Democrático-Burguesa Americana se garante a pequena propriedade para o contingente dos brancos, né? De classes médias, etc. Você consolida a grande propriedade do Sul, mas no resto do país existe a possibilidade de consolidação da propriedade. E aqui não, né? Então, eu gostaria de te perguntar se não há um matiz aqui, nessa camada de superexplorados, dos brancos pobres. Eu estou pensando, por exemplo, no caso específico dos nordestinos, por exemplo, que sofrem também um preconceito enorme, etc., né? E aqui, considerando o seguinte, né? Quer dizer, de fato, você tem um impacto da branquitude, tem uma ascensão social de uma classe média branca, né? Não é só isso que segura o país. Segura o país é uma contra-revolução permanente, né? Uma autocracia burguesa permanente. Mas mesmo a ditadura possibilitou uma ascensão social de uma classe média branca. Mas, como dizia o Furtado, esse sistema não se manteria daquele jeito. E clivagens apareceriam depois. E quando você olha o que foi, o que são essas décadas do neoliberalismo, o que nós temos, na verdade, é um empobrecimento. Não tem mais a ascensão social da classe média branca. Você tem um empobrecimento da classe média branca, né? Então, eu pergunto de novo, quer dizer, isso abriria espaço para uma aliança política dessa classe média com os de baixo, ou, ao contrário, isso acirraria a defesa feroz das posições, ainda que mínimas, né, na forma dos nazistas e dos fascistas agora? Meu tempo já acabou, desculpa, Dari, eu só não vou conseguir elaborar aqui o que eu ia te perguntar, se você acha que as mulheres... Eu já vi, dizer, o patriarcalismo, poderíamos considerar uma coisa estrutural, se nós tomarmos, por exemplo, o Engels diz que a escravidão da mulher pelo homem é a primeira forma da escravidão, né? Quer dizer, o patriarcalismo seria uma
uma primeira forma da escravidão antiga, né? E aqui na formação do Brasil a gente tem isso, que a nossa família de proprietários é a família, é o famulus, né? A família patriarcal, o poder sobre a vida e a morte do senhor sobre os escravos, sobre as mulheres, etc. Né? Isso vai se desenvolvendo até essa hierarquia entre o trabalho reprodutivo, produtivo. Eu já vi em alguns lugares discussões sobre gênero que consideram a mulher como uma classe social. Você fala no teu texto, existe a preocupação o tempo inteiro no seu texto como fazer a imbricação entre classe, gênero, raça. As mulheres poderiam ser uma classe explorada pelo capital e explorada pelos homens. Eu já vi em algumas discussões de gênero essa. O que você acha disso?